Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Amém. Vou falar de novo para você dar um amém animado, pode ser? Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Aleluia, a gente tem que estar alegre aqui hoje, não é verdade? Que dia maravilhoso Deus preparou para nós, uma noite especial, uma noite de festa, é noite de mesa, teremos o privilégio, de nos sentar à mesa e também uma noite muito especial, isso assim alegra tanto o meu coração, porque hoje nós vamos celebrar células que estão multiplicando. Todo corpo saudável tem células se multiplicando num ritmo saudável. E nós cremos que Deus tem nos dado um corpo saudável aqui nessa casa, amém? Você é parte de um corpo muito saudável. Sabe, irmãos, eu semana passada não estive aqui na nossa igreja, porque estava ministrando em alguns lugares aí pelo Brasil. Fui para São Paulo, ministrei em São Bernardo do Campo, também em Vitória, em Vila Velha, em Serra e mais algumas cidades que eu não me lembro nem o nome ali, perto, ali no Espírito Santo, perto de Vitória. Ontem nós estivemos lá em Fazenda Rio Grande também, ministrando na comunidade Zoe, naquele lugar. E assim, irmãos, eu queria mais uma vez dizer aos irmãos que eu vou por todos esses lugares e no meu coração eu fico assim, eu não vejo a hora de voltar para casa, porque nós temos uma casa. Diga para quem está do seu lado assim, você tem uma casa. Essa aqui é a sua família, amém? Nós somos a comunidade cristã Zoe. Você pode repetir isso comigo? Nós somos a comunidade Zoe. É interessante, irmãos, você reafirmar isso no seu coração. O pastor não é, uma pessoa não é, mas nós juntos somos uma comunidade e uma comunidade saudável que o Senhor tem levantado e tem dado graça para que a gente multiplique irmãos, multiplique igrejas no Brasil e em outros lugares do mundo. Ontem lá em Fazenda Rio Grande, irmãos, olha, a gente estava assim diante de um avivamento. Os irmãos ali estão vivendo algo extraordinário, é parte da sua família também, porque nós somos uma família em muitos lugares. Amém, irmãos? Glória a Deus. Bom, quero repartir com você uma palavra, porque hoje é a festa da multiplicação. Eu estava orando, porque a gente tem hoje muito assunto, muita coisa para tratar, porque a gente está falando de mesa, a gente está falando de igreja, de comunidade, mas nós estamos falando também de multiplicação. E nós servimos um Deus que tudo o que Ele toca, multiplica. Tudo o que Deus toca, multiplica. Deus não divide, Deus não diminui, tudo o que Ele toca, Ele multiplica. E eu estava orando essa semana, pedindo a Deus assim uma palavra. Eu tive uma semana tão corrida, com tantas reuniões e viagens também, mas sabe, ali no meu tempo devocional, que eu não negocio, nesse tempo devocional, eu entendi que Deus queria, nessa noite, trabalhar um assunto no nosso coração, que é o assunto da multiplicação. O poder do Espírito Santo, o poder de Deus, de multiplicar tudo na nossa vida. Já pensou, irmão, se na sua casa a paciência fosse multiplicada? Já pensou se na sua casa o amor fosse multiplicado? Já pensou se no seu coração, de repente, a paz fosse multiplicada? E se, de repente, na sua mão o recurso fosse multiplicado? E se, de repente, tudo na sua vida começasse a multiplicar? Pelo menos tudo de bom, né? Que a pessoa vai dizer, os problemas estão multiplicando mesmo. Os boletos estão multiplicando lá em casa. Mas já pensou se tudo de bom na sua vida começasse a multiplicar? É assim que Deus quer que a gente viva. Há uma multiplicação na mão do Senhor. E Ele quer fazer com que tudo na nossa vida multiplique. Amém? Você quer ter na sua vida tudo sendo multiplicado? Os dons, a sua relação com o Senhor, o amor, a sua relação dentro da sua casa, isso tudo pode acontecer. Está na Bíblia. E eu quero convidar você então para refletir sobre isso comigo agora, lendo alguns textos da Bíblia. Abre então a sua Bíblia comigo. Nós vamos ler Mateus e nós vamos ler o texto base para nós é o Mateus capítulo 15. Mas eu quero que você olhe comigo também o Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 15 vai ser o texto base para nós, porque ele trata
da segunda multiplicação. Lembra que Jesus multiplicou pão e peixe 2 vezes. E Mateus 14 fala da primeira multiplicação. Mateus 15 fala da segunda multiplicação. Então nós vamos olhar para os 2 textos de multiplicação da Bíblia e vamos então entender aqui o que é que Deus quer tratar no nosso coração. Então, Mateus capítulo 14, observa comigo, lá no verso 14, diz assim, ó: E Jesus saiu e viu uma grande multidão, então, movido de compaixão por eles, curou os seus enfermos. Então, preste atenção que, primeiro, Jesus toca os enfermos. É o ambiente da multiplicação. A gente está olhando para esse ambiente da multiplicação e está assim, focado no pão e focado no peixe. Mas se você perceber, nas 2 multiplicações, Jesus começa movido por compaixão e ele começa curando enfermo. Porque a multiplicação não é só do recurso. Às vezes a gente vem assim na igreja tão interessado que Deus aumente e multiplique o nosso dinheiro, né? Multiplique o nosso recurso, mas a Bíblia está dizendo, ele começou então a curar os enfermos. E aí chegou de tarde, entenda isso, verso 14, ele passou o dia inteiro curando, servindo, ministrando os irmãos, e agora chegou a tarde. Então os seus discípulos, como sempre, os discípulos que somos nós, chegam para ele para levar problema, porque discípulo, se não cuidar, só vai fazer isso na relação com Deus, só trazer problema, só trazer reclamação. Os discípulos agora aproximam dele e estão lá dizendo, ó, Jesus, como se eles fossem ensinar Jesus agora, como se Jesus precisasse de dica de algum discípulo. E eles vão dizer, o senhor não percebeu, né? O senhor não está percebendo aí a luta no Brasil, a luta em Laranjeiras, o senhor não está percebendo a crise na minha casa, então eu vou te explicar a minha dor, eu vou te explicar a minha crise, porque parece que o senhor está ocupado demais com outras coisas. Então, deixa eu te explicar, o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão, para que eles vão às aldeias e comprem mantimento. Qual é a resposta de Jesus aqui? É a mesma resposta nas 2 multiplicações. E ele vai dizer, eles não precisam partir. Você mesmo vai dar a eles o que comer. Olha só que responsabilidade. E eles vão dizer, como sempre, mais uma vez, os discípulos têm sempre uma desculpa para não repartir, para não compartilhar, para não assumir a responsabilidade no mundo natural, das coisas proféticas. Então eles disseram, nós não temos nada senão aqui 5 pães e 2 peixinhos. E Jesus então falou, traz aqui para mim. O verso 19 vai dizer então que Jesus mandou a multidão, falou para os discípulos, mandem que eles se assentem aí sobre a relva. Você vai perceber que então termina aquilo ali, sobram 12 cestos, você conhece a história, terminou então de fazer a multiplicação, os 12 cestos estão cheios. Verso 24, agora Jesus entra num barco e vai para uma outra região. Você entendeu aqui o quadro da primeira multiplicação? Amém? Agora vamos para o quadro da segunda multiplicação. Em Mateus, você tem logo no capítulo seguinte, agora Mateus capítulo 15, é o quadro da segunda multiplicação. Você está com a sua Bíblia aí, irmão? Deixa eu ver, quem tem Bíblia de papel na mão, levanta aí. Só quem é raiz, dá um glória a Deus. Glória a Deus, você que está no aplicativo, eu quero te incentivar, traga Bíblia de papel para a igreja. Estou incentivando, irmãos, estou apelando com os irmãos há muito tempo. Ah, pastor, eu leio no meu aplicativo, faz isso na sua casa, lá no seu trabalho, não tem problema. Mas sabe, quero te incentivar, vem para a igreja, traz a sua Bíblia de papel, rabisca ela, deixa ela bem colorida, sabe, vai ser mais, você vai conseguir ter um entendimento melhor quando você traz essa Bíblia de papel aqui, vai ser melhor para você, é o meu conselho. Mateus capítulo 15 agora é uma página à frente, então vamos lá, agora de novo Jesus vai multiplicar pães e peixes. Verso 29, então diz assim, ó, partindo Jesus dali, aproximou-se do mar da Galileia, subiu a um monte e sentou ali, então ele começa a ensinar. Como é que começou a outra multiplicação? Olha só, verso 30. E grandes multidões vieram a ele
trazendo aqueles que eram coxos, cegos, mudos, aleijados, e muitos outros, e os puseram aos pés de Jesus. E, deixa eu ver, aqui diz, veio e colocou diante dele aleijados. Tem uma tradução que é, veio e largou aos pés de Jesus. É interessante a tradução original, que fala, é como se alguém dissesse, isso não me pertence mais, está nos seus pés. É como se alguém estivesse dizendo, eu já tentei de tudo, agora só me resta mesmo entregar aqui nos seus pés. Então a multidão estava maravilhada, porque os aleijados foram curados, os coxos estão andando, os cegos estão vendo, glorificam ao Deus de Israel. Então Jesus chamou os seus discípulos, e agora nós vemos de novo aqui a situação difícil. Jesus vai dizer, olha, esse povo está comigo há quantos dias? Vocês estão aí, irmãos? Esse povo já está comigo há quantos dias? Eles não comeram. A palavra aqui é, eles estão em jejum. Ouça bem, eles não têm o que comer. E eu não quero mandar eles embora em jejum, para que eles não desfaleçam pelo caminho. Porque quem não come, morre pelo caminho. E os seus discípulos disseram mais uma vez, trazendo problema, onde encontraremos pão? Aqui no deserto? Onde é que nós vamos arrumar tantos pães para saciar tão grande multidão? Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? É mais uma vez a mesma história. E eles disseram, 7 pães e alguns pequenos peixes. Então ele ordenou que a multidão, de novo, mais uma vez, manda o povo sentar. E ele tomou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu, deu aos seus discípulos, e os discípulos deram à multidão. E todos eles comeram, ficaram satisfeitos, e do que sobrou, juntaram 7 cestos cheios. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Mais uma vez, verso 39, despediu a multidão, e ele faz o quê? Entrou num barco, e ele vai para uma outra região. Amém, irmãos? Você consegue perceber as semelhanças aqui? Nós vamos dar uma olhada nisso hoje junto, porque essas marcas são paralelos, mas elas são ênfases e ensinamentos preciosos que Jesus deixou para a nossa vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche os seus olhos, por favor. Eu quero orar com você, mas eu quero pedir que você ore por você. Está calor, está quente, você teve um dia agitado, eu também. Nós estamos vindo de tanta correria, sabe? Jesus só aceitou dar comida para os discípulos quando eles sentaram. Ele falou, manda sentar. Por quê? Você não consegue comer bem se você está muito agitado. Você não consegue fazer uma boa digestão se você está muito agitado. Então eu quero pedir que você agora peça assim, Espírito Santo, eu tenho tanta coisa na minha cabeça, tanta correria, eu já calculei a minha semana, eu já percebi que o 13º assim não vai dar. Eu estou precisando de uma multiplicação mesmo. Mas eu quero que o Senhor assim acalme o meu coração agora. Como o Senhor fez com os discípulos lá no deserto. Me ajuda a sentar, a acalmar, a preparar o meu espírito para compreender o que o teu espírito quer falar comigo. Talvez você entrou aqui tão ansioso, tão desesperado por uma palavra. E Ele está dizendo, eu tenho para você. Eu tenho pão para você. Eu tenho pão. Você não vai sair daqui com barriga vazia. Você não vai sair. Mas eu preciso que você entenda. É hora de sentar. Calma o seu coração. Sabe por que parece que Deus está em silêncio para você? Porque você está muito agitado. Aquietai-vos e então sabeis que eu sou Deus. Calma. Respira aí. E diga, Espírito Santo, fala ao meu coração nessa noite. Através da sua palavra, através do pastor, através de quem o Senhor quiser. Eu preciso muito ouvir a sua voz nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Está mais calmo? Amém? Eu ensino o Lucas a fazer isso lá em casa. Às vezes ele está agitado, eu falo, vamos lá? E ele já sabe, ele nem gosta. Ele respira e fala, Espírito Santo, me ajuda. Agitado você vai se perder, filho. Agitado você não vai conseguir entender. Jesus mandou eles sentarem para poder comer. E hoje tem uma comida boa servida aqui para nós, amém? A mesa de Jesus. Não é o que o pastor fala, é o que Jesus tem a oferecer para nós.
Amém? Nós estamos no ano da frutificação. E frutificação fala de multiplicação. Nós não poderíamos terminar o ano da frutificação sem assim celebrar a multiplicação que Deus tem feito na nossa vida. Eu quero profetizar ainda, nesse final de ano, os últimos cultos desse ano, que áreas da sua vida que pareciam que não iriam frutificar, elas ainda irão frutificar em nome de Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, o ano não acabou. Sabe, tem áreas assim que pareciam que esse ano não iriam frutificar. Até o fim desse mês vai brotar. Vai brotar, você vai receber de Deus na sua vida. Você vai assim testemunhar do que Ele está fazendo na sua vida. E frutificação tem a ver com multiplicação. Sabe, às vezes eu encontro pessoas que elas acreditam mesmo que para elas Deus não preparou a frutificação e a multiplicação. Mas isso é um absurdo. A Bíblia nos diz que a primeira bênção, diga comigo, a primeira bênção. Então Deus não deixou isso por último, Ele não deixou isso por segundo, foi a primeira bênção. Então ouça como foi que Deus te abençoou. Gênesis capítulo 1, verso 27. Assim Deus criou os seres humanos. E Ele criou você, criou a mim, a sua própria imagem. Criou a imagem de Deus. E a Bíblia diz que então Deus os abençoou. Sabe qual é a bênção que Ele liberou sobre mim e sobre você? Sejam férteis e multipliquem-se. Olha o que Ele está dizendo. Você é frutífero e você é um multiplicador. Escute isso, irmãos. Toda a palavra de Deus sobre nós é criativa. Escuta isso. Deus não está liberando palavras sobre nós para que então a gente compare com a nossa vida e pense assim, talvez sim, talvez não. O que Ele está fazendo é, eu estou criando isso na sua vida. Isso não é um talvez, quando Ele diz, sejam férteis, sejam multiplicadores, Ele está dizendo, eu gero isso dentro de você. É a mesma maneira que Ele usa para dizer, haja luz. A luz não questionou, mas nós muitas vezes questionamos Deus. E Ele abençoou você, e Ele disse mais, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes e toda a terra e todas as árvores frutíferas para que vocês vivam delas por seu alimento. E a Bíblia vai dizer que Deus olhou ao final disso tudo, viu que era bom. Diga comigo, Ele viu que era bom. Ele me abençoou, Ele te abençoou com uma bênção de multiplicação, com bênção de frutificação, com bênção de abundância. E é assim que eu e você começamos a vida. Deus criando isso dentro de nós. Sabe, o céu tem uma cultura. E uma das culturas do céu é a cultura da abundância. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que quando fala das medidas de Deus, das métricas de Deus, Ele fala de abundância, sempre é a abundante. Ele pode começar de algo pequeno, mas nunca fica pequeno, é sempre extraordinário. Na cultura do céu, nós temos então uma cultura de abundância. Quais são as medidas de Deus? A medida de Deus é sempre recalcada, sacudida e transbordante. A medida de Deus é sempre fazendo abundantemente além daquilo que eu possa pensar ou imaginar. Sabe qual é a medida de Deus? Davi fala no Salmo 23. Eu tenho um pastor, e porque eu tenho um pastor, agora nada eu sinto falta. Essa é a cultura do céu, uma cultura de abundância. É uma cultura de métricas enormes, extraordinárias. Foi para isso que Deus te fez. Deus não te fez para mendigar, para que na sua casa, no seu casamento fosse assim, às vezes tem um pouquinho de amor, às vezes tem um pouquinho de compreensão, às vezes assim na minha vida tem um pouquinho de mansidão. Ele está dizendo, não, eu fiz você para uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Eu sou o Deus que multiplica tudo. Agora, o inferno também tem uma medida. E tem ficado muito comum nessa geração essa expressão, a cultura da escassez. Você já ouviu falar dessa cultura da escassez? Essa é a métrica do inferno. É o lugar onde tudo falta e o que sobra é só problema. A cultura da escassez é a cultura onde nós temos uma mentalidade focada na falta de recursos. Falta tempo, falta dinheiro, falta oportunidade. E sabe, a cultura da escassez, ela está baseada na crença de que eu nunca terei o suficiente para viver.
Satanás, ele conseguiu fazer isso com o povo lá no Egito. Vocês se lembram? O povo sai do Egito, mas a cultura da escassez não sai deles. E eles estão agora entrando numa terra maravilhosa, mas eles ficam dizendo: que bom seria se a gente voltasse para o Egito. E eles estão o tempo todo reclamando de algo que pode faltar na vida deles. E eles nunca conseguem olhar para aquilo que está sobrando na vida deles. Fala para quem está do seu lado, por favor, fala: o que está sobrando na sua vida? Você consegue assim olhar na sua vida e perceber: isso aqui está sobrando na minha casa, isso aqui está sobrando na minha vida. Não é problema, não é crise, não é boleto, não é conta, sabe? Está sobrando na minha casa, nós estamos felizes, sabe? Está sobrando na minha vida, nós estamos assim, sobrando favor e graça de Deus na minha vida. Será que você consegue perceber uma coisa que na sua vida está sobrando? Está sobrando presença de Deus na sua vida, amém? Tem presença de Deus por onde você olha, em tudo. Essa semana eu estava dando testemunho para os irmãos, dizendo: meu Deus, por todos os lados eu estou sendo assim, todos os lados eu vejo a graça e o amor de Deus me tocando. Ele organizou, ele fez caminhos no deserto para me abençoar. Está sobrando, está sobrando. A cultura da escassez vai te fazer olhar só para aquilo que falta. Eu já contei essa história aqui, mas no final da Segunda Guerra, diz que havia tantas crianças pelas ruas, órfãs. Então eles criaram assim muitos orfanatos, e um deles, essa é uma história real, diz que as crianças, elas estavam tão traumatizadas, tão feridas com o que tinha acontecido, porque elas passaram muito tempo pelas ruas, sem comer, sem ter com quem contar. Então quando elas chegavam no orfanato, a dificuldade era de dormir. Elas até passavam o dia bem, mas na hora de dormir não conseguiam dormir. E aí então, um psicólogo naquela época, ele entendeu o que estava acontecendo, e esse psicólogo então orientou os líderes ali dos orfanatos. Não eram nem bem orfanatos, eram barracões, galpões, que eles colocavam as crianças para ter um mínimo de cuidado. E quando então esse psicólogo trouxe a orientação, as crianças começaram a dormir bem. Mas sabe qual foi a orientação dele? Coloque um pãozinho na mão de cada criança antes delas dormirem. Ele dizia: essas crianças aprenderam assim, foram traumatizadas, marcadas por tanta falta. Elas foram marcadas por tanta escassez na rua, frio, fome, solidão, que elas não conseguem romper com isso. E elas só têm um caminho agora para dormir. E para elas dormirem e descansar, elas precisam ter a garantia de que elas vão ter o que comer no outro dia. Essa garantia acalmava o coração das criancinhas, deixava elas em paz, acabava com a ansiedade e permitia que elas descansassem e tivessem um outro dia melhor. Sabe, irmãos, eu sinto dizer que de vez em quando eu vejo no meio cristão irmãos que estão iguais a essas criancinhas. Foram tão marcados pela cultura da escassez, tão marcados pela cultura de onde tudo falta e o que sobra é só crise e problema, que agora, mesmo andando com Jesus, mesmo estando ao lado do Deus que tudo multiplica, continua ansioso e preocupado com coisas que não deveria mais estar preocupado. Jesus, falando disso, Mateus capítulo 6, ele falou: sabe, você não deveria andar ansioso por coisa alguma. Você não deveria andar ansioso, não é porque o mundo é bom, não é porque tudo na vida, assim, são rosas. Não, você não deveria andar ansioso porque eu estou com você, porque eu estou cuidando de você. Eu não vou pôr um pão na sua mão, na verdade eu sou o próprio pão da vida. Você deveria me abraçar e dizer: está tudo bem, eu tenho um Deus que tudo multiplica, eu não vou sentir falta de nada mais. E Jesus, ele coloca isso em duas categorias, ele fala: você que está andando assim, com uma mentalidade de escassez, sabe? Tem gente, irmãos, que quando a coisa está boa, ele está esperando o problema logo. Tem gente que não consegue nem curtir quando as coisas vão bem. Quando a graça e o favor de Deus os toca, ele fala assim: está tudo tão bom que eu já estou esperando a bomba que vai estourar daqui a pouco. Isso é uma cultura de escassez assim desgraçada, sabe, irmãos? Jesus está dizendo, sabe quem vive assim? Gentil. São gentios. Os gentios estão preocupados com o que vai acontecer, com o dia de amanhã. Jesus falou: você fica cheio de preocupação, não acrescenta nem um covo da sua cabeça. Ei, olha para as aves. Ei, repara os passarinhos. Não semeiam, não colhem,
eu cuido deles. Olhe para os lírios dos campos, olha, contempla a natureza, viu? Tira os olhos do seu problema, tira os olhos do que sobra, olha para tudo que eu fiz e perceba que eu sou um Deus que provê, eu sou o Deus da abundância. Sabe, irmãos, nessa noite eu queria, assim, na noite da multiplicação das nossas células, eu queria muito que o seu coração se convertesse ao Deus que tudo multiplica. Para que você saísse daqui dizendo, na minha casa, na minha vida, no meu ministério, nada vai faltar, porque eu sirvo um Deus que tudo multiplica. Amém, irmãos? Sabe, após a primeira multiplicação dos pães, isso é uma verdade interessante que eu quero que você guarde no seu coração. Após a primeira multiplicação, Marcos capítulo 6, dá para colocar Marcos 6 para nós aí? Marcos capítulo 6 vai dizer que os discípulos não compreenderam a multiplicação. Ouça bem isso. Então Marcos no capítulo 6, verso 51 e verso 52, fala assim que os discípulos não compreenderam o que Jesus fez na multiplicação. Se não der para pôr, não tem problema. Tem aí? Olha só. Marcos capítulo 6, verso 52. Coloca ali para nós. Ó. Isso é em seguida. Acabou a multiplicação. Bom, agora Jesus sobe no barco. Os discípulos ficaram admirados. E aí a Bíblia diz, pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães. E por que eles não entenderam? Como é que ficou o coração deles? Então escute isso, irmãos. Parece assim, pastor está forçando a barra, trazendo uma palavra de multiplicação, porque é festa de multiplicação. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia está dizendo que muitos de nós podemos ter o coração endurecido na compreensão dos milagres, de quem Deus é, daquilo que Ele faz na nossa vida, simplesmente por não compreender o poder multiplicador que há em Jesus. Então, a Bíblia diz que essa passagem, irmãos, é logo depois que os discípulos estão apavorados. Foi a hora que eles chamaram Jesus de fantasma. O coração deles está endurecido por quê? Porque eles não entenderam o poder multiplicador de Jesus. Então, escute isso. Se a gente não conseguir nessa noite ter a compreensão exata do Deus que tudo multiplica, pode ser que a gente fique com o coração endurecido. Servindo a Deus como um gentil, servindo a Deus sempre no modo escassez, sempre debaixo dessa cultura diabólica, andando com Ele, mas morrendo de medo que as coisas venham a faltar. Sabe, irmãos, uma das coisas mais maravilhosas que eu percebo lá na nossa casa, com o Lucas e com o Davi, é que eles não estão preocupados com muita coisa. Sabe, eu fico olhando para eles e eu falo, meu Deus, que vida maravilhosa desses meninos. Eles não estão preocupados, irmão. Chegou um boleto lá em casa da água e chegou assim um aviso. Você gastou mais água do que o normal, sabe? Aqueles avisos que vêm. Provavelmente tem algum vazamento, sei lá, foi muito além. E eu estou preocupado com aquilo. Eles não estão nem aí. Não. Na cabeça deles, eles têm um pai provedor. Eles têm uma família. E na cabeça deles está tudo bem. Como o nosso coração fica leve, fica fácil de lidar quando a gente entende que tem um Pai multiplicador na nossa vida. Quem está entendendo, diga amém. Bom, então a gente leu aqui a respeito de duas multiplicações. Para você entender o peso do milagre da multiplicação na Bíblia, todos os evangelhos relatam a primeira multiplicação. Isso não é normal. Um dos mais notáveis milagres de Jesus é o milagre da multiplicação dos pães, porque você vai encontrar ele em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. E a segunda multiplicação, ela também está narrada em Marcos e em Mateus. Ou seja, o Senhor queria falar com a gente a respeito de multiplicação, sim ou não? Agora, é interessante, irmãos, porque a gente olha para o texto e a gente vai perceber que Jesus, em Mateus capítulo 14, ele multiplica pão, multiplica peixe. Em Mateus capítulo 15, ele multiplica pão, ele multiplica peixe. Eu acho interessante, irmãos, porque quando um milagre é repetido dessa forma, nós já falamos isso aqui de Pentecoste. Há um Pentecoste acontecendo em Atos capítulo 2. Há um outro Pentecoste acontecendo em Atos capítulo 4. O que a Bíblia está nos ensinando? Ela está dizendo para nós que existem dois Pentecostes? Não, ela está dizendo que depois do primeiro Pentecoste, todo dia agora é Pentecoste.
Então, depois da primeira multiplicação, ele está dizendo, olha, depois da primeira multiplicação, não é sobre uma segunda multiplicação, é porque agora vocês entraram no modo multiplicação, e todo dia pode haver multiplicação na sua vida. Isso é Bíblia. Então agora eles estão experimentando pela segunda vez a multiplicação dos pães, sabe? Na primeira vez, eles ainda não tinham certeza que Jesus podia multiplicar pão. Mas na segunda eles já não deveriam mais duvidar, sim ou não? Na primeira vez, nunca vimos um milagre como esse. Quem aqui já experimentou provisão de Deus na sua vida, levanta a mão. Não, vamos lá, de novo. Quem aqui já provou da provisão, você fala assim, não, foi Deus que proveu na minha vida, levanta a mão, bem feliz assim, aleluia. Ok, agora, quem aqui, depois de provar milagre de provisão na sua vida, ainda ficou preocupado se haveria ou não provisão uma outra vez? Graças a Deus, não levanta a mão não, pelo amor de Deus, que vergonha. Eu quero achar que eu sou pastor de uma igreja de crente. Aleluia, ninguém com a mão levantada, que bom, Senhor, obrigado por essa igreja tão crente, tão crente. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? O problema é que Deus multiplicou 1, 2, 3, Ele já fez 10, Ele já fez 1000 na sua vida. Mas sabe, vai chegando dezembro, e janeiro, as contas vão chegar, e assim, irmãos, a gente vai ficando preocupado. E parece que o Deus provedor de ontem perdeu a força, perdeu o poder, e agora Ele não é mais um Deus provedor. Deixa eu te dizer algo, o problema não está em Deus, o problema é a sua mentalidade de escassez que não mudou. Sempre que Deus faz um milagre na nossa vida, escute isso, Ele não quer que você abrace o milagre, Ele quer que você abrace a cultura por trás do milagre. Ele está dizendo assim, esse cego foi curado, ouça, a cultura é, eu dou vista a quem eu quiser. É assim. Então quando ele termina a primeira multiplicação dos pães, ele queria que os discípulos abraçassem aquela cultura e dissessem, o nosso provedor está com a gente, está tudo bem. Mas não é isso que acontece. Porque um capítulo depois, eles estão de novo preocupados com provisão. O que está acontecendo com esses irmãos? Você não acha que esses discípulos eram bem incrédulos? Você não fica com raiva dos discípulos? Você não olha para o texto, eles viram Jesus, eles pegaram o pão da mão de Jesus, e agora eles estão preocupados de novo. Você não fica bravo com eles? Fala para quem está do seu lado, você não fica bravo com você também não? Você não fica irritado porque você entra numas ansiedades, assim, numas preocupações? Fala para quem está do seu lado, você é complicado, irmão. Você é estranho demais. Pensa num povo difícil, é nós, os crentes. Aí Jesus faz uma vez, aí vem o irmão dar o testemunho, Deus proveu na minha vida, aleluia. Semana que vem você vê o irmão desesperado, está complicado, mas não é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo de ontem, o que está acontecendo com a gente? Bom, na primeira vez, eles podiam ter ficado preocupados, mas na segunda eles já tinham que crer. Então escute isso. Você já provou do Deus provedor uma vez? Você já provou do Deus que tudo multiplica uma vez? Então hoje é o dia de mudar a cultura do seu coração. E a partir de hoje nós vamos crer no Deus que tem abundância e que tudo que Ele toca, Ele multiplica na nossa vida. Amém? Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Deixa o Espírito Santo de Deus colocar isso dentro de você hoje, em nome de Jesus. Olhe para os textos. Olhe comigo para a primeira e para a segunda multiplicação. A primeira multiplicação aconteceu na Galileia. Sabe, na primeira multiplicação Jesus está num ambiente de crente. Mas na segunda multiplicação, agora ele está em Decápolis. Agora ele está numa região onde a gente encontra, por exemplo, o endemoniado gadareno. É lá, onde tem 6.000 demônios no couro de um menino. Então, na primeira multiplicação, você se lembra? São 5 pães e quantos peixinhos? Na segunda multiplicação são quantos pães? Na primeira multiplicação são quantos pães? Se eu perguntar no Kids, eles sabem. Você está tremendo para falar. Na primeira multiplicação são quantos pães? 5 pães. E quantos peixes? 2 peixinhos. Na segunda multiplicação são quantos pães? E quantos peixes? A Bíblia não vai falar. Na primeira multiplicação, são quantos homens fora mulheres e crianças? Tremeram agora, de novo, né? Quantos homens fora mulheres e crianças comeram?
5.000 homens. Vamos para a escola bíblica, todo mundo junto? Se for lá no Kids, Tuane, eles sabem, não sabe? A pastora do Kids está falando ali. Então na primeira eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E na segunda, quantos homens, fora mulheres e crianças eram? 4. Vocês estão muito ruins de Bíblia, pelo amor de Deus, que vergonha. Na primeira multiplicação sobraram quantos cestos cheios? E na segunda multiplicação sobraram quantos? Bom, nós vamos ter que estudar mais Bíblia, mas tudo bem. Agora, eu quero que você me ajude a traçar um paralelo aqui para a gente entender o que Jesus estava querendo falar com a gente. Vamos lá? Bom, na primeira multiplicação, a Bíblia diz que o povo passou um dia inteiro com ele. E no final de um dia, quantos dias? Um dia. No final do dia, ao cair da tarde, Jesus então faz com que a comida chegue até aquele povo. Mas é interessante que na segunda multiplicação, preste atenção nisso, irmãos. Num primeiro momento, você não aguentava esperar um dia inteiro. Senão você ficava desesperado e você morria. Mas na segunda multiplicação, a Bíblia diz que eles estão há 3 dias em jejum e sem comer. Na primeira multiplicação, Jesus fica já preocupado, dizendo: eles estão o dia todo aqui, eu preciso dar comida para eles, porque eles estão começando na caminhada comigo. E se eu não prover logo, eles vão desfalecer. Mas agora, na segunda multiplicação, a Bíblia diz que eles ficaram 3 dias. Irmãos, eles estão tão envolvidos pela presença de Jesus, na pregação dele, que eles estão há 3 dias e eles não comem. E agora Jesus vai multiplicar pão para eles. Então, ouça o que eu vou dizer. Sabe, talvez você está acreditando assim: Deus parou de prover na minha vida. Não é. É porque no começo ele provia mais rápido. Mas sabe, à medida que você vai crescendo e amadurecendo, ele percebe que você tem condição de esperar mais agora. Você consegue agora, com maturidade, aguentar mais. Você está suportando mais. Mas isso não quer dizer que a provisão não virá até você. Pergunta para quem está do seu lado: está demorando mais? Fala: é porque você cresceu. É porque agora você cresceu. A gente não orienta criancinha a fazer jejum. Não, crianças não conseguem jejuar. Mas nós conseguimos. É ou não é? Você tem aí gordura, tem ou não tem? Pergunta para quem está do seu lado: tem gordura sobrando aí? Aguenta. Tem gente que aguenta 1 ano sem comer. Estou olhando aqui, eu estou vendo. Aguenta, tem reserva. 1 ano. Na primeira multiplicação foi 1 dia. Na segunda foram 3 dias. Jesus decide que ninguém vai embora de barriga vazia, porque ele tem a preocupação. E ele diz: porque pelo caminho eles podem desfalecer. Por que Jesus quer prover na nossa vida? Para garantir que a gente continue caminhando e a gente alcance o destino certo. O que ele está declarando aqui também, em outras palavras, é: quem não come não aguenta o caminho. Quanto de Bíblia você está comendo na sua vida? Fala para mim. Se você não come, a razão não é que Deus parou de prover, é porque falta comida para você e você vai ficar pelo caminho. Sabe, irmãos, nas 2 situações, a gente vai encontrar os discípulos trazendo problema para Jesus. Isso aqui é muito interessante. Por quê? Os discípulos tipificam a gente. Quando fala discípulo, está falando de mim e de você. Qual é a postura dos discípulos nas 2 multiplicações? Nas 2 vezes, eles estão muito preocupados e ansiosos. Das 2 vezes, eles estão dizendo: não dá, não dá. Jesus, libera o povo, manda o povo embora. Viu? Não tem como. Nas 2 vezes, e é interessante, irmãos, que os discípulos, eles são especialistas em procurar problema. Os discípulos não encontram uma solução. A especialidade deles é trazer toda a crise. Relatório de crise é com quem? Com o discípulo. Deixa que eu vou falar para o senhor todos os problemas. Você já reparou? Irmãos, dá uma olhada. Eles vão falar assim para Jesus. Olha só, 4 problemas que eles trazem para Jesus. O horário é avançado. Tem uma multidão, tem um deserto e nós não temos dinheiro. Você já viu? Filipe chega a dizer: 200, ele calculou, 200 denários não dá para alimentar toda essa multidão. O outro diz: e ainda que tivesse dinheiro, não tinha onde comprar pão, porque ainda que tenha dinheiro, não tem padaria suficiente. E o outro fala: nós estamos no deserto. E o outro diz: já é tarde. E o outro fala: é muita gente. Você percebeu que discípulo, nós vamos ficando especialistas em calcular rolo, em calcular problema. Uma vez eu vi um pastor falando assim: eu queria descobrir quem foi o miserável que mediu
todo o corpo de Golias. Para que ficar medindo ele inteiro? Alguém foi lá e mediu cabeça tantos centímetros, braço. Você já viu como a Bíblia descreve Golias em cada medida dele? Porque a sua mão, porque a sua lança, porque a sua espada, porque o seu escudo. Para que ficar medindo Golias? Se no final das contas nós temos um Deus provedor, bom o suficiente para com a pedrada derrubar ele. Eu não preciso ser especialista em problema. Eu preciso ser especialista em provedor. Amém, irmãos? E eles estão lá dizendo a Jesus, sabe? Uma das coisas que eles falam, das duas vezes, não dá, não dá. Sabe por que não dá? Porque nós estamos no deserto. Eles vão destacar o ambiente. Nas duas vezes, eles estão dizendo, o problema é o ambiente. Pensa num crente miserável. São esses irmãos aqui. Que eles estão dizendo, o problema é que o senhor não está vendo a situação do Brasil. Então, na primeira vez, Jesus multiplicou pão em que ambiente? Fala para mim. Era deserto, sim ou não? Deserto. E na segunda vez, ele multiplica pão aonde? Qual é o ambiente? De novo, eles estão no deserto. E aí tem gente dizendo, não, é porque agora é o Brasil. É que, assim, vocês estão percebendo que como é que está a nossa nação. Eu era criança e eu ia no mercado com a minha mãe. Eu acho que era o governo do Sarney, eu não lembro. Era ruim também. Era ruim também, era deserto também. E Deus provia na nossa vida, sim ou não? O ambiente definiu a maneira de Deus prover, irmãos? Definiu para mim e para você? Ou nós não temos irmãos agora sendo providos por Deus em qualquer ambiente? Ou o nosso Deus não é Deus das montanhas e dos vales? Fala para mim. Não é sobre o ambiente, é sobre quem está com você provendo. Então eles estão dizendo, não dá para ter multiplicação, nós vamos viver na escassez. Sabe por quê? Porque aqui é deserto, aqui é tarde, aqui não tem dinheiro, aqui não tem comida, aqui tem muita gente. Vai fazendo a sua lista aí, vai fazendo a sua lista aí. Jesus está rindo de você. Ele está falando, não é sobre isso. Isso está ocupando o seu coração mais do que a minha presença. Se você conhecesse mesmo com quem você está falando, você não ia fazer uma lista dessa não. Você ia vir nos meus pés, eu ia prover na sua vida, porque tudo que eu toco, multiplica. Amém, irmãos? Então fala para quem está do seu lado, Deus das montanhas e Deus dos vales. Fica tranquilo. Amém, meus irmãos? Você está conseguindo enxergar isso no texto? Bom, há uma coisa interessante aqui também, é que na primeira multiplicação, existiam 5 pães. Na segunda multiplicação, 7 pães. Mas é interessante, irmãos, porque na primeira multiplicação há uma palavra para pão. E na segunda multiplicação há outra palavra para pão. Esse é um estudo que vale a pena a gente fazer em um outro momento juntos. Mas eu quero só que você entenda. Na primeira multiplicação, o pão é de cevada. A palavra para pão na primeira multiplicação é pão de cevada. É um pão que era feito com as primeiras colheitas. Era o pão dado às pessoas mais pobres. Era um pão mais simples. Na segunda multiplicação, o pão já é de uma farinha branca. Já é um outro tipo de pão. Então escute bem, sabe? Pode parecer que é no mesmo ambiente, pode parecer que é a mesma coisa, mas Deus já está fazendo coisas novas na sua vida e você nem está percebendo. Às vezes você está olhando e falando, é a mesma provisão, é a mesma coisa. Ele está dizendo, parece tudo pão, mas é um pão de um jeito que você comeu lá atrás. E agora eu já estou fazendo um outro tipo de pão na sua vida. Você nem percebeu. Parece o mesmo ambiente. Sabe, às vezes a gente não dá valor para as coisas que Deus está fazendo, porque parece que não é novo. Mas Ele está dizendo, era outro pão lá atrás. Naquela época você comia o pão da cevada. Mas sabe, eu estou agora aumentando o nível na sua vida. Você está comendo agora, sabe, é um pão agora de farinha branca. Outra coisa interessante nesse texto é porque a Bíblia descreve 3 tipos de pessoas. Ela fala assim, homens, mulheres e crianças. Fala comigo, homens, mulheres e crianças. A Bíblia fala que haviam lá 5.000 homens, fora mulheres e fora crianças. Interessante, irmãos, que existe uma palavra para homem, uma palavra para mulher, uma palavra para criança. E a Bíblia diz, então chegou um rapaz que tinha 5 pães. Esse rapaz não está na lista. Esse nome não está nem entre homem, nem entre mulher, nem entre criança. Chegou alguém que era o mais improvável. Ninguém nem tinha pensado nele para trazer provisão para aquele povo. Eles nem tinham olhado para aquele menino. A Bíblia usa a palavra que, se fosse traduzida, seria um rapaz.
ele não estava na lista, sabe? Talvez você está pedindo a Deus que gere multiplicação na sua vida. Talvez você está pedindo a Deus que gere provisão na sua vida. E você está olhando para um lado, você está olhando, vai vir de lá, vai vir daqui, vai vir dali. E Deus está falando, eu vou trazer de um lado que você nem está imaginando, mas vai vir. Vai chegar na sua vida. Irmãos, eu e Sueli, a gente fala isso direto. De repente acontece uma coisa na nossa vida, a gente se olha e fala, caminho no deserto. Sabe o que é um caminho no deserto? É um caminho que você não enxerga. Você olha para cá, tem uma estrada, você olha para lá, tem outra estrada. E você pensa, daqui ou de lá vem coisa. E Deus fala, eu vou trazer um caminho no deserto. Vai vir provisão na sua vida de onde você menos espera. Eu levanto uma viúva pobre, eu faço chover do céu um maná, eu faço o que eu quiser, porque eu sou o Deus provedor da sua vida. Amém, irmãos? Dá um glória a Deus aí comigo, por favor, dá uma animada aí. Não é verdade que nós temos um Deus provedor? É Bíblia, Ele está dizendo. Ele mandou o povo sentar. Ele falou, senta aí, por favor, porque não tem como tratar de gente ansiosa igual você. Você vai ter que sentar. Ele não começa a multiplicação até que o povo se assente. Mas tem uma coisa interessante também. Bom, tudo é interessante, mas tem uma outra coisa aqui que você olha. Está tudo acontecendo na primeira e na segunda multiplicação. Outra coisa interessante é que você vai enxergar no texto, na hora do milagre, na hora da multiplicação, você enxerga 3 mãos. Diga comigo, 3 mãos. Quais são as 3 mãos que você enxerga ali na hora? A Bíblia fala que tem a mão do discípulo. A Bíblia diz que tem a mão de Jesus, sim ou não? O pão está na mão de Jesus. Jesus passa para a mão dos discípulos. E os discípulos passam para a mão da multidão. Então, preste atenção nisso. Da mão de Jesus, vem para a mão dos discípulos. Da mão dos discípulos, vai para a mão da multidão. Sabe o que ele está ensinando para nós? Sabe que, querendo ou não, muitas vezes, o milagre que Deus tem para a sua vida vai vir da mão de um discípulo. Ah, pastor, mas eu tenho uma relação com Deus tão íntima, eu recebo direto dele. Tudo vem dele. A bênção é dele. Ele é o provedor. Mas escute, ele vai colocar alguém, um líder, um pastor, um irmão, um discípulo, e ele vai usar aquela pessoa para abençoar você, para você aprender que no reino de Deus tudo é sobre comunhão, é sobre comunidade. Sabe o que nós vamos fazer aqui hoje? Nós vamos multiplicar mais 40 mãos para distribuir pão. Mais 40 mãos ou 80 mãos para distribuir pão para a cidade de Laranjeiras do Sul. Sabe o que nós estamos falando, irmãos? Deus vai pegar o pão, é Ele quem é o provedor, Ele vai abençoar e vai entregar na mão de alguns. E esses vão entregar na mão da multidão. Ah, mas eu não vou com a cara do pastor Piscite. É mesmo? Não tem problema. De vez em quando, o pão que vai chegar na sua mão vai vir da mão do pastor Piscite. Ah, mas a Silvana pregou semana passada e ela só fala de fogo. Tem problema. Mas sabe, de vez em quando, para ter um pão quente, vai ter que vir de uma pastora que fala de fogo. E você vai comer. Porque nem sempre o pão vai chegar na sua mão diretamente do Senhor. Isso é Bíblia. Por que Jesus não entregou direto? Jesus não tinha poder? Ele não tinha poder para bater uma palma lá, cair um pão na mão de toda aquela multidão? Sim ou não, irmãos? Mas ele falou, não, eu respeito um processo. Então eu quero falar com você que não está em uma célula. Você pode estar passando fome. Eu quero falar com você que ainda não tem uma liderança sobre a sua vida. Ou tendo uma liderança, não se submete. Você pode estar passando fome. E segundo o texto bíblico, você pode não conseguir chegar até o final do caminho. É o que a Bíblia está dizendo. Muitas coisas Deus vai liberar para a sua vida através de uma liderança, de um pastor, de um líder, alguém que Ele colocou sobre a sua vida. Não é sobre o pastor, não é sobre a liderança, é sobre o Deus que tudo provê. Quem está entendendo, irmãos? Diga amém, por favor. Então, agora, quando tudo termina ali, sabe? É interessante porque, olha que legal isso, Sueli, acho que eu nem comentei com você. Quando termina, a Bíblia usa uma palavra, ela diz, então sobraram 12 cestos cheios. Quantos cestos tinha na primeira vez? 12, sobraram 12. E na segunda, sobraram quantos? 7. Mas é interessante que tem 2 palavras para cesto também. Eu falei para você que tem 2 palavras para pão. Tem também 2 palavras para peixe. Uma outra hora eu falo disso. Tem uma palavra que é para peixe pequeno e outra palavra que é para peixe grande. Mas aqui tem 2 palavras para cesto também. E a primeira palavra para cesto é cestinho.
sabe que quando a primeira multiplicação termina, sobram 12 cestinhos. Sabe, tipo uma cesta de piquenique, não sei, uma cesta dessa que a gente coloca presente. 12 cestinhos, é o que a Bíblia diz. Sabe o que acontece na segunda multiplicação? Sobram 7 cestões. A palavra usada para cesto na segunda multiplicação é a mesma palavra que Deus vai usar em Atos capítulo 9, quando fala que colocaram Paulo dentro de um cesto e desceram ele pelo muro. Sabe aquela história? É desse tamanho o cesto que sobra. Então, parece que na primeira vez você fala, primeira vez sobrou muito mais pão, porque eram 12 cestos. Mas na segunda, o cesto tem mais qualidade agora de absorver, de reter, de segurar. Então parece assim, sabe, às vezes a gente tem a impressão, lá no início da minha caminhada, porque lá atrás, lá no ano retrasado, assim parece que sobrava mais, era só impressão sua. Sabe o que Deus está fazendo? Ele está provendo na sua vida, multiplicando na sua vida. Às vezes é só uma maneira de olhar que você não está conseguindo entender. Mas Ele está dizendo, eu estou fazendo sobrar muito mais na sua vida agora. Amém, irmãos? Então olhe para quem está do seu lado, me ajuda por favor, fala para essa pessoa, tudo que Deus toca, multiplica. Amém, irmãos? Então tá bom. Eu quero terminar essa mensagem deixando para você, eu só vou ler as lições e você depois estuda na sua casa. 5 lições de uma vida de multiplicação. Está anotando? 5 lições para uma vida de multiplicação. Quantos querem ter uma vida de multiplicação? Levanta a mão. Eu não quero ter uma vida de divisão, eu não quero ter uma vida de adição, eu não quero ter uma vida de subtração, eu quero ter uma vida de multiplicação, porque é o que está na Bíblia. Primeira lição, pare de fugir dos seus problemas. Para. Os discípulos estão falando, manda eles embora, está tarde, não tem onde comprar pão. Sabe como é? Quando é que a multiplicação ela começa a ser real na minha vida? Quando eu encaro os problemas e digo, nessa crise Ele vai prover. Amém? Eu creio que Ele vai prover. Primeira lição, pare de fugir dos seus problemas, encara eles, ora, jejua, olha para eles e fala, Deus vai prover aqui no meio do deserto. Segunda lição, valorize os recursos que Deus já colocou na sua mão. Você percebe que tudo é pouco? Os discípulos estão olhando e falando, não é nada, na minha casa, eu não tenho nada. Como não tem nada? Toda vez que alguém falou na Bíblia que não tinha nada, ela tinha alguma coisa. Toda vez que alguém chamou de nada, Jesus usou aquilo para multiplicar. Lembra a viúva de Sarepta? Lembra que multiplicou farinha, multiplicou azeite? Lembra a viúva de Eliseu? Multiplicou azeite sem parar. Todos disseram, não temos nada. Pare de desfazer dos recursos que Deus já pôs na sua mão. A pergunta não é se você tem algo na mão. A pergunta é se aquilo que você tem na mão já foi colocado nas mãos de Jesus. A terceira lição, mantenha um coração grato. Sabe como todas as multiplicações começam? Jesus tomou o pão, deu graças. O que Ele fez? Deu graças. Sabe como toda multiplicação começa na nossa casa? Começa assim, Pai, eu te agradeço, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Senhor, eu te agradeço, que ao invés de vir aqui para reclamar do que falta, eu vim aqui agradecer o que já sobra. Porque a verdade é que todos nós vivemos com muito mais do que nós merecemos. Seja grato. Sabe, a lição que Jesus nos dá é que Ele não faz e não multiplica nada sem antes abençoar. Sabe qual é o nosso problema? A gente amaldiçoa e depois quer que Jesus multiplique. Então eu falo, essa desgraça, esse problema, essa crise, é isso aqui outra vez. E eu falo, agora Senhor, por favor multiplica. Ele não vai fazer isso. Eu quero que Ele abençoe o que eu amaldiçoei. Sabe o que você faz, irmão? Dá graças. Começa a liberar a palavra de vitória sobre isso. Então você vai experimentar a multiplicação. Outra lição é, coloca a ordem na sua vida. Jesus só multiplicou depois que o povo sentou. Ele falou, senta aí que está uma bagunça aqui. E outra coisa, senta em grupos pequenos. Fala comigo, grupo pequeno. Nós temos que falar de grupo pequeno aqui nessa igreja, sim ou não? Nós temos que falar de célula. Nós temos que falar de uma ordem bíblica, uma organização. Quando é que todo mundo come? Jesus fala, separa em grupos menores.
que aí a comida chega em todo mundo. Se você não está numa célula, se você não consegue ainda submeter uma liderança, ouça bem, irmãos, você é bem-vindo nessa casa. Você será sempre bem-vindo aqui, mas você vai estar sempre limitado no recurso que chega até você. A Dai falou isso aqui hoje. Ela falou: a nossa igreja tem mais para oferecer para você. Foi a Maria ou a Dai? Falou: nós temos mais do que um culto, uma experiência. Nós queremos pôr comida na sua mesa. Então, ordem. Coloca ordem lá. Põe ordem na sua vida. Tem coisa que está fora de ordem na sua vida, irmão? Tem gente que está assim: Senhor, multiplica o meu recurso financeiro. Você já organizou as prioridades da sua vida financeira? Você começa pelo dízimo ou você começa pelas contas? Sabe quando foi que o fogo veio sobre o altar? Quando Elias organizou o altar. Então Elias organiza o altar e Deus manda fogo do céu. Toda vez que você coloca ordem, o céu reage. Amém, irmãos? A gente quer que Deus reaja a algo que está desorganizado. Ele não vai vir organizar o que você tem que colocar em ordem. Tem relacionamentos que você vai ter que pôr ordem neles. Isso não vai ser mais dessa forma. Nós vamos organizar isso agora. Tem ambientes que você vai ter que pôr ordem. Eu não entro mais aqui. Agora vai ter uma ordem nisso. Esse é o tipo de música, esse é o tipo de conteúdo que não entra mais na minha casa. Essa é a maneira que nós organizamos nossa vida aqui. Coloca a ordem e o Senhor traz provisão. Em último lugar, você quer viver uma vida de multiplicação e abundância? Aprenda a compartilhar. Sabe o que é que o nosso mundo, sabe o que é que essa geração, sabe como que você vai aprender a viver a abundância, a multiplicação? Se você parar para ouvir qualquer pessoa, é sobre poupar, é sobre guardar, é sobre acumular. Você já deve ter ouvido de uma tal da teologia da prosperidade, que o próspero é o que acumula muito, só que isso não é bíblico. O próspero é o que tinha um carro velho, veio para Jesus, agora tem 10 carros novos. A vida dele, assim, parece que é um negócio diferente até de Jesus, né? Não, prosperidade na Bíblia. O próspero não é aquele que reteve muito, o próspero é aquele que compartilhou mais. Sabe como eu sei que você é próspero? Não é pelo carro bonito que você tem, é por quanto você conseguiu abençoar as pessoas que tinham necessidade. O próspero é aquele que conseguiu semear e compartilhar mais do que reter. Isso é prosperidade. Então Jesus, todas as vezes, ele dá graças, abençoa. E o que ele faz? Parte. Jesus não divide, Jesus multiplica. Porque toda vez que você compartilha, que você partilha, toda vez que você faz isso, há uma multiplicação que começa na sua vida. Essa semana eu conversava com um pastor e ele falou assim para mim: eu tenho certeza que o ano que vem vai ser o ano da colheita. Tem muita gente já questionando a gente, qual o tema do ano de 2026? Vou falar para você, começo do ano eu vou falar, agora não. Eu tenho certeza que ano que vem é o ano da colheita. E eu falei: bom, não sabemos, podia ser. Ele falou: porque eu acho que a gente já passou por algumas estações e agora é hora de colher. E na hora o Espírito Santo falou comigo. Eu falei com ele: sabe, toda hora é hora de colher. Sabe o que a Bíblia diz? Há uma promessa assim, que haverá uma bênção e será tão abundante sobre nós. Eu profetizo isso na sua vida. Haverá tanta abundância. Isso até é um absurdo no meio agrícola. O Giovanni está ali, porque ele diz o seguinte: o que está colhendo é alcançado pelo que está semeando. Ele está dizendo: sabe o que está acontecendo? Você está vivendo uma abundância tão grande que a sua semeadura está alcançando. Você está semeando e está colhendo. Você nem está conseguindo entender a estação, porque a sua vida é uma vida de partilha, e você compartilha tanto, que você colhe tanto, que você nem sabe mais se está na estação do depósito, ou na estação da colheita, e eu profetizo que isso vai acontecer na sua vida. Aprenda a ser generoso, a compartilhar, a partilhar, e sabe, vai haver uma colheita abundante na sua vida. De vez em quando eu penso assim, eu ouço Deus, Ele me dá uma palavra tão boa, eu falo: essa aqui eu vou guardar para um dia especial. Aí Deus fala: lança que eu te dou mais, lança que eu te dou mais. Nunca me falta palavra, nunca me falta recurso, nunca me falta, porque nós estamos sempre semeando. E eu profetizo que a sua colheita vai alcançar a sua semeadura, vai virar uma bagunça na sua vida santa. Você vai colher tanto e semear tanto, que você já nem sabe de qual
semeadura você está colhendo agora, porque a sua vida é uma vida generosa em Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, só para parecer que está acabando? Coloca para nós, fazendo favor, é o tilapinha, né? Tilapa, coloca para nós Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, verso 5. Coloca para nós aí, por favor. Eu quero que você veja isso. Jesus perguntou aos discípulos: quantos pães vocês têm? Quantos eles responderam? Vamos lá. Quantos pães vocês têm? Quantos eles responderam? 7. Mas você sabia que tinha 8? Tinha 8. Marcos no capítulo 8, verso 5, os discípulos falaram, tem 7, ok? Mas vamos lá, Marcos capítulo 8, verso 13 e 14. Então a Bíblia diz assim, capítulo 8, verso 13. Então ele os deixou, entrou de volta no barco, é depois da multiplicação agora, e atravessou para o outro lado do mar. Verso 14. E os discípulos, porém, se esqueceram de levar comida, mas eles tinham apenas o quê? Um pão no barco. Da onde apareceu esse pão, irmão? Da onde apareceu esse pão? Sabe de onde apareceu esse pão? Eles tinham 8. Eles tinham 8. Quando Jesus falou, quantos vocês têm? Entrega aqui. Da outra vez, Jesus pegou todos os pães, vocês lembram? Da primeira vez, Jesus falou, tem 5, dá os 5. Alguém falou para o outro assim, viu? Quando você mostra para ele o que tem, ele cata tudo. Guarda um para nós. Depois nós vamos fazer uma viagem, põe no bolso. Segura ele aí para nós. Então na primeira ele falou, quantos tem? 5. Jesus pegou tudo. E o que dava para os discípulos comer, agora ele multiplica e dá para uma multidão. Os discípulos estão preocupados, porque os discípulos, que somos nós, está sempre preocupado em esconder alguma coisinha, como garantia. Para garantir, né? Sabe, eu não vou entregar o 8º pão não, o 8º pão eu vou esconder. Porque vai que eu dou e falta lá na frente. Vai que eu dou o 8º pão e depois eu passo necessidade. Vai que eu entrego o 8º pão e ele não provê na minha vida como eu esperava. Tem muita gente segurando o 8º pão. Sabe, irmãos, o 8º pão na nossa vida é quando a gente decide confiar e entregar tudo para Jesus. E você não vai experimentar uma multiplicação abundante na sua vida até entregar tudo para Jesus. Jesus sabia que tinha mais um pão naquele barco. Ele sabia. Ele sabia, olha, a colheita de vocês podia ter sido muito mais abundante. Vocês endureceram o coração para o entendimento da multiplicação que eu quero gerar. E é por isso que vocês estão provando de tão pouco. Feche os seus olhos, por favor. Sabe, irmão,